Arriba! Tá aí, 3h01. Boa tarde a todas e todos. Muito boa tarde. Sexta-feira, boa tarde, Rafinha. Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, iniciando mais uma live do Paralelo 30, a edição número 30 das nossas lives. Exatamente. Neste momento, contexto de pandemia. Né? Andamos, hein? Pô, vou te dizer. Andamos, 30 lives já, né, nessa pandemia. Tá. Punk, mas ao mesmo tempo bom, né? Nesse sentido que a gente está conseguindo fazer, né? Estamos andando, estamos conseguindo dar andamento nas nossas pautas. Diz a Maria de Lourdes que ela não diz que é punk porque punk é bom. É verdade. Muito boa a colocação da Mariazinha. Deixa eu registrar rapidamente aqui a temperatura. Nessa sexta-feira, dia 28, 16 graus, a sensação térmica um pouquinho abaixo dos 15, umidade relativa do ar 87%, é informação recém-atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. E agora já dá a boa tarde, as boas-vindas às meninas que estão aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Bruna, Natália, boa tarde, bem-vindas, gurias. Valeu, obrigada. Obrigada. Deixa eu abrir o da Érica também. Vamos fazer hoje, então, mais uma edição também no formato de lives, né? A gente já teve aqui com o Coletivo Bem Nascer nesse formato de live, e vamos então para mais uma edição. E a edição nesse mês, o tema, né, nesse mês, é o Agosto Dourado, né? Estamos aí chegando ao finalzinho do mês de agosto e a gente sabe que tiveram algumas ações, algumas programações feitas pelo Coletivo Renascer, né? Não sei quem quer dar sua boa tarde, primeiro, fiquem à vontade. Apresentar o coletivo. Vamos. Bom, eu como apresentadora oficial do coletivo, então. A gente começou com vocês, vocês lembram quando foi que a gente começou com o Paralelo 30? Não me lembro. Poxa, agora eu não lembro. Foi no ano passado, Rafa Vou descobrir, peraí. Tá, descobre, Rafa. Bom, a gente é o Coletivo Bem Nascer, nós inicialmente éramos compostas por 6 doulas, hoje somos 8 doulas, tá? Que a gente atua na cidade de Rio Grande, em luta pelo parto humanizado, né, pelo direito da gestante, pelo respeito ao nascimento, e temas afins. Né? A amamentação é um deles, é um dos temas muito importantes que a gente aborda também. E nesse Agosto Dourado, nosso coletivo fez bastante ações, assim, bastante conteúdo a gente postou nas nossas redes a respeito do tema. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pode entrar no Facebook, é Coletivo Bem Nascer, Parto Humanizado, e no Instagram é @Coletivo Bem Nascer, tá? Eu sou a Bruna. As gurias também podem se apresentar aí, né? Então, eu sou a Érica, sou do Coletivo Bem Nascer, uma das fundadoras, das 6 fundadoras. Agora a gente já tem mais 2 convidadas também do nosso coletivo. E o nosso coletivo está sempre aberto a mais informações, né? A gente tem um grupo de apoio às mães puérperas também no WhatsApp, que está ali o link no nosso Instagram, para quem quiser. E aí a gente fica tirando dúvidas e informações para gestantes e puérperas também, né? A gente acabou, com a pandemia, se afastando fisicamente dessas mulheres, que a gente fazia rodas de conversas mensais, né? E aí nós estamos tentando uma nova modalidade, rodas de conversas online, mas ainda não temos muito sucesso nas rodas online, mas o grupo do WhatsApp está funcionando muito bem para essas mulheres que buscam alguma atenção, alguma ajuda nesse momento.
Ótimo, Natália. Aqui, gurias, achei. Oi. Não, desculpa. Não, pode falar. Não, pode te apresentar primeiro, te apresento. Eu sou a Natália também, uma das 8 doulas. Tá baixo teu som, Nath. Tá baixo? Eu tá achei. Mais baixo que das gurias. Eu vou tentar aqui o microfone, vou ver se esse daqui fica melhor. Melhorou agora. Ficou melhor agora? Ficou. Tá. Então, eu sou a Natália, uma das 8 doulas. E eu queria relembrar também o motivo do nosso coletivo ter surgido, né? Que no começo foi por conta da lei da doula. E a gente acabou se juntando para unir forças, para chegar mais, né? Com mais força, com mais vozes para os hospitais. E é bem isso que a Erika falou. Como a gente está afastado agora e com a função da pandemia, a gente também não consegue chegar nos hospitais, né? E a gente entende toda essa precaução que tem que ter mesmo, né? Então, a gente está com essa plataforma totalmente online, é o grupo de puérperas online, fazendo rodas online, e é desse jeito que a gente tem seguido. Isso aí. Eu ia trazer aqui que eu encontrei lá no Face do Paralelo, acho que foi o primeiro programa, 25 de abril, que rolou o primeiro programa com coletivo lá na rádio ainda. 25 de abril. Vai fazer quase 1 ano e meio. Faz tempão já, né? Faz um bom Legal. tempo. Quantas edições exatamente eu não tenho certeza, mas pesquisando mais a fundo dá pra gente descobrir, né? Mas achei a primeira, que foi esse dia aí, 25 de abril. A gente estava fazendo uma por mês, né? Acho que sim, Então tá. Isso aí. Vamos começar. Gurias, vamos. Então, como a gente disse, né? Agosto é o agosto dourado, que é o mês alusivo à amamentação, de incentivo à amamentação, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Não sei, eu acho que público não aparece assim, pergunta de público, né? Aqui, não sei. Aparece, se quiserem. A gente começa a aparecer quando a gente tem interações. Quem quiser comentar, postar qualquer coisa, é só comentar na própria live ali, nos comentários, que vai aparecendo pra gente aqui, a gente consegue jogar na tela. Então tá. Quem quer começar, gurias? Posso começar aqui. Então, o agosto dourado, ele é chamado de dourado porque se remete a ouro, né? E ouro, o leite materno, ele é considerado o líquido de ouro. Ele é o alimento mais imprescindível para a população, né, de uma maneira geral, e ele nada substitui o leite materno, não existe fórmula, não existe mágica, não existe alimentação que possa substituir o leite materno. A gente tem outros produtos que podem auxiliar naqueles bebês que não têm acesso ao leite materno, mas nada substitui esse líquido, né? Porque ele não é só feito de água e leite, gordura e proteínas, né? Ele é feito de anticorpos feitos para aquela mãe e para aquele bebê, né? Então, o leite materno, ele é previsto, ele é fabricado a cada dia por aquela mulher, naquela instância que aquela mulher vive e que aquele bebê vive. Então, é muito importante a gente perceber que quando uma criança está em aleitamento materno exclusivo, ela está recebendo toda a imunidade possível que aquela mãe pode gerar, né? Até agora, em tempos de pandemia, né, se fala bastante de se deve ou não continuar em aleitamento caso a mãe esteja cometida pelo vírus, né? E até o momento, né, as referências são que sim, que o leite materno já vai produzir anticorpos para essa mãe e proteger essa mãe ou proteger esse bebê de pegar o vírus. Claro, né? Existem certas coisas que vão precisar tomar certos cuidados, né? Com mãe contaminada. Amamentar com a máscara, higienização maior, né? Porque o leite materno, ele é perfeito, assim, ó. Se a criança apresenta algum sintoma de resfriado ou qualquer outro tipo de doença que venha de um vírus ou bactéria, assim, né? Aquele leite, ele vai se transformar, né? Para ajudar aquele bebê a se curar daquilo ali que tá agredindo ele,
né? Então a gente pega, tem comparações, se tu procurar na internet acha assim, um leite antes da vacina, né? Antes do bebê tomar a vacina, a cor daquele leite, e o leite após a criança ter tomado a vacina, a cor daquele leite. Né? Então muda muito o leite varia. Então, depois da vacina, a criança precisou de outros anticorpos para poder lidar com aquela vacina, né? E aí o leite fornece isso para ela. Né? Não se sabe exatamente como isso acontece, mas acredita que seja por causa da saliva do bebê que entra em contato com o seio da mãe e o corpo da mãe entende que aquele bebê esteja precisando daquele tipo, né, daquela mudança no leite, e o leite automaticamente se adapta à necessidade do bebê. Inclusive, assim, em dias mais quentes, né, que o bebê vai precisar de um aporte de água maior, o leite vai ficar mais líquido, né? Se o bebê vai estar no frio, muito frio, o leite vai ficar mais gorduroso, porque vai precisar de mais caloria. Então é perfeito. Não existe fórmula artificial, leite em pó, que vá ter essas características, né? Então é um alimento perfeito, é um alimento maravilhoso, assim. E os bebês, eles devem ser amamentados exclusivamente até os 6 meses, né, de idade. Não precisa de nada, não precisa de água, não precisa de chá, de nenhuma complementação, assim, só o leite materno mesmo, vai suprir tudo, né, e depois recomenda-se, depois da amamentação exclusiva, que a amamentação ainda vai ser o principal alimento do bebê até 1 ano de idade, né? Então, até 1 ano, se o bebê não come bem e tal, não precisa se preocupar muito, porque ele vai estar bem nutrido pelo leite. E, claro, depois de 1 ano, o leite materno ele passa a ser o coadjuvante, né? Ele ainda vai ser muito importante, ele vai complementar a alimentação, mas a alimentação aí vai ter o papel principal nesse momento. Gurias, ouvindo vocês, fiquei pensando agora... acho que a gente já tocou nesse ponto em alguma outra edição, mas me ocorreu de novo. A gente sabe que, sim, as orientações, pesquisas, tudo vai se atualizando também, né? Mas penso que ainda seja bastante comum profissionais da saúde, de modo geral, que lidam com o bebê, recomendarem o complemento, seja com a fórmula ou seja com outros alimentos, cuidando muito da referência do peso do bebê, né? Bom, esse bebê não aumentou tanto quanto deveria aumentar de 1 mês para o outro, de 2 meses para cá, então insere a fórmula ou a fruta, ou seja, né, o que for. E acho que a gente já conversou algumas vezes assim sobre essa questão, né, do quanto isso é realmente a principal questão a ser avaliada, né? Porque a gente sabe que quando insere outros alimentos, também muda a relação, né, do bebê com o peito. Pode, sim, ser mais difícil do bebê querer pegar o peito, porque tem outras facilidades ali sendo oferecidas pela mamadeira ou pelos outros alimentos. Como é que vocês entendem isso, assim? Eu fico me questionando, assim, inicialmente, por que sempre a primeira coisa a se suspeitar, a se duvidar, é do leite materno, né? Porque, exatamente, eu fico pensando assim, o bebê não está ganhando, não está seguindo na curva. Isso foi até uma discussão atualmente dentro do grupo, que a gente ficava se perguntando, assim, tem bebês que estão perto da linha vermelha superior, tem bebês que estão perto da linha vermelha inferior, e tá tudo bem, desde que ele siga aquele padrão, né, daquela linha de crescimento. Se o bebê desceu daquela linha de crescimento, teriam que se investigar N fatores antes de começar a duvidar do leite materno. Mas a primeira questão é por que o leite materno não está sustentando, por que o leite materno não está funcionando. Então, eu acho que pela falta de investigar outros fatores que se acaba dando algum complemento, uma fórmula, uma fruta. Eu não sei o que vocês acham disso, gurias. Sim, porque assim, se existe casos de pouca produção de leite pela mãe, existe, mas é raríssimo, muito raro, né? Normalmente em casos de mãe que teve que fazer a redução de mama, algum procedimento desse tipo, tá? Mas os próteses de silicone não interfere, tá? Então, assim, ou então o estresse da mãe pode ser também, né? Muito estresse, a mãe não tem uma rede de apoio boa, né? Ela tá em alguma situação de vulnerabilidade, alguma coisa assim que pode acabar afetando a produção de leite. Mas, em geral,
Não, né? Então, o que pode estar afetando, pode estar fazendo com que aquele bebê não tenha ganhado muito peso? De repente, pode ter sido incluído um bico artificial aí, né? Que deu um problema na pega do bebê, né? Um bico, as chupetas, mamadeiras, né? Aquele bico intermediário de silicone que se coloca no peito, assim. Tudo isso pode acabar afetando negativamente a amamentação. Né? O que a gente diz assim, tu coloca o bico na criança e a criança, aquela sucção que o bebê está fazendo no bico, deveria estar fazendo no peito da mãe. Quando o bebê não faz no peito da mãe, ele não estimula o suficiente para aquela mãe ter a produção suficiente para o bebê. Então, o que acontece? A produção cai, né? E realmente o bebê não tem o mesmo ganho de peso que ele tinha antes, justamente por ele não estar fazendo o estímulo que ele deveria estar fazendo no peito. Porque a melhor coisa... Fala, Érica, desculpa. Não, é exatamente isso que eu queria dizer, assim, que em relação a tudo isso, é uma falha na conduta, não quero dizer que aquela mãe não vai produzir aquele leite, né? É uma falha na conduta que ela pode ser corrigida e em uma semana a criança pode voltar por mais que tenha sido receitado por um pediatra, enfim, aquilo pode ser resolvido em 1, 2 semanas e aquela criança voltar em aleitamento materno exclusivo. O que acontece é que quando tu coloca já um complemento, alguma coisa assim, já gera um estresse para aquela mãe de que ela já se sente incapaz, que ela já não se sente podendo fazer tudo aquilo, e ela começa a se inferiorizar e colocar numa situação de tipo, não, eu não consigo mais amamentar. E na verdade a gente pode só ajustar aquele momento, né? Entender que aquele é um momento provisório, né? E ajustar e ter sucesso na amamentação a partir dali. Essa questão que tu trouxe agora, né, de gerar o estresse para a mãe, né, a questão da amamentação, eu lembrei de uma das publicações de vocês que eu li, que falava assim da questão de quem é o compromisso da amamentação, né, porque não é só a mãe, a pessoa envolvida, né, a mãe e o bebê, as pessoas envolvidas nesse processo de amamentação, né. Uma mãe sobrecarregada, e que são, né, acho que casos muito mais comuns são de mães sobrecarregadas, aí a gente tem toda essa romantização, né, da mãe, que precisa ser super mulher, precisa dar conta de tudo, e não só da questão do bebê e da amamentação, mas também de outras questões da casa, do trabalho, e aí achei muito interessante quando eu li esse texto de vocês, né, porque divide essa responsabilidade, né? Tira ela só da mãe, né? Que é a nutridora, que é quem fornece o leite, e envolve outras pessoas, né? Acho que não só da família, mas que convivem com aquela mulher, né? E com aquele bebê também. Amamentar é um ato coletivo, é um ato familiar, e se não tiver apoio de várias outras pessoas, até essa semana eu atendi uma gestante e a gente, né, o bebê é pequenininho e aí precisava de várias pessoas junto, e aí eu questionei ela quantas pessoas é necessário para que um bebê mame, né, e às vezes são várias. Naquele caso, um segurava a mãozinha, porque o bebê tem a mãozinha descoordenada e bota na frente, empurra o peito sem querer, e outro segurava a cabecinha e outro segurava o peito. Então, quantas pessoas, não só isso, né, mas para a mulher estar tranquila, quantas pessoas precisam, de repente, alguém para estar limpando a casa para ela conseguir estar realmente tranquila e descansada naquele momento da amamentação, para que realmente nada interfira e a amamentação flua de forma natural. Então, a gente precisa realmente de várias pessoas, é um ato, né, comunitário. E para baixa produção de leite, o que a gente recomenda, né, é beber no peito, porque não tem coisa melhor para estimular a produção do leite que o bebê mamar. Quanto mais o bebê mamar, mais leite vai produzir. E claro, tem que ingerir bastante líquido, né? Então, o bebê mamando ali vai produzir mais leite. Inclusive, é uma dúvida, né? Porque a gente fez até uma campanha para doação de leite e tal. Se eu doar leite, vai faltar para o meu bebê? Não, pelo contrário, quanto mais a gente tirar, ordenhar o leite, mais o nosso peito vai produzir. Então não existe isso, né? Outra pergunta que a gente teve esses tempos também foi assim, tudo bem se eu amamentar o meu bebê só num peito, porque eu não sei qual era o problema com outro peito, vai faltar leite para ele? Não vai faltar leite para ele, porque vai estimular mais aquele peito ali, aquele peito vai produzir mais leite ainda e não vai faltar leite pro bebê. Então,
É isso, claro que existem ervas, galactogogas, que ajudam também na produção, que também pode ser recomendado, só que o mais importante realmente é isso, beber no peito, líquido e controle de estresse. Exatamente. São muitas situações particulares, né, da vivência de cada situação de amamentação, que, ouvindo vocês, fiquei pensando que daqui a pouco necessitam, desde a pergunta que eu fiz, né, de inserir fórmula ou outros alimentos, até essas outras situações que vocês estão trazendo, que podem daqui a pouco necessitar de um período de adaptação, né? Se o bebê não aumentou o peso tanto quanto se esperava que aumentasse, daqui a pouco pode ser, né, um fator de estresse da mãe, uma alimentação, uma sobrecarga, uma série de questões podem estar acontecendo, e daqui a pouco uma adaptação, né, já contribua para que a produção de leite volte a fluir normalmente, ou dentro da necessidade do bebê, né? Exatamente, o melhor a se fazer é investir mais na amamentação, né? Quando o bebê não ganha o peso suficiente, dizer assim, vamos deixar esse bebê mais tempo no peito, vamos ver o que acontece daqui a alguns dias, ver se ele já ganhou mais peso, daqui a uma semana, de repente, porque entrar direto... Pode falar, Bru. Claro que é importante avaliar que às vezes o bebê pode ter alguma patologia, né? Como, por exemplo, a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que daí se a mãe ingere derivados de leite de vaca, vai acabar afetando o bebê pode vomitar muito, e aí acabar não ganhando peso por isso também. Tem o refluxo também, né? Que são fatores que estão avaliados por médicos, né? Que deveriam ser avaliados antes de simplesmente introduzir uma fórmula ou algo para complementar aquele menor ganho de peso que o bebê está tendo no momento. Eu acho... Pode falar. Não, fala. Eu acho que é muito importante a gente trazer aqui também como é que a gente faz para se estabelecer uma boa amamentação, né? Que a gente saiu logo falando de mais adiante, e eu acho que a gente poderia falar do comecinho isso ali, que eu ia né? falar, a mesma coisa. Era isso? Eu estava pensando nas nossas postagens lá, e eu pensei, a gente podia começar do começo, né? Os desafios dos primeiros dias, que até foi o tema que eu acabei escrevendo lá. Pode falar, Bru. A gente dividiu, né? Cada uma falou de um tópico sobre a alimentação nesse mês do Agosto Dourado, né? E o meu tema foi o desafio dos primeiros dias da amamentação, até porque eu tô com um bebê de 4 meses, então tá bem fresquinho. Não, eu não tive esses problemas na amamentação do meu segundo filho agora, né? Mas assim, o que pode acontecer no início, né? A primeira coisa, precisa se preparar para amamentar, precisa fazer algum preparo na mama para amamentar. Se preparar a gente precisa, mas de que maneira? Tem gente que diz, esfregar a bucha vegetal no mamilo para calejar e não rachar. Não se usa isso, tá? Passar pomadas, né, de lanolina e tal, que falam, alguns médicos recomendam, mas os estudos mais modernos dizem que não se deve passar pomada. Então, na mama, não se faz nada, tá? O que a gente precisa é de informação. A gente precisa saber como que deve ser a pega correta do bebê, né? A gente precisa saber que não é legal a gente colocar um bico intermediário no peito, por exemplo, aqueles de silicone que coloca em cima da mama, sabe? Porque mesmo mães que têm o bico plano ou invertido, elas vão conseguir amamentar. No início pode ser um pouquinho mais difícil, mas se tu tiver um profissional ali que entende para te ajudar, vai conseguir, porque o bebê não mama no bico, né? O bebê mama na areola. Então, tem como amamentar tranquilamente com o mamilo invertido. Acho que me perdi. Desafios dos primeiros dias. Estava falando do bico. E o que faz para o bebê não pegar bem? Quais são os próximos desafios? Se perdeu aí? Vamos falar um pouquinho da pega, então? Tá, fala da pega, pode ser. Querem falar aí, gurias, da pega correta? Então, a pega correta, ela é a maneira onde o bebê vai abocanhar aquela mama, de forma onde o bico, onde toda a parte colorida do mamilo entre dentro da boca do bebê e vá lá no fundo, né? Então, a gente tem alguns problemas nisso, porque alguns bebês nascem com o frênulo curto, onde eles não conseguem botar todo o bico dentro da boca, né? E aí pode mamar só na pontinha. Mas como seria, né? A gente pega o mamilo,
A Natália tem os coisinhas bonitinhas para mostrar, eu que não tenho. Tem as mamas. Pior que tá lá em cima. E aí a gente pega o mamilo, faz o formato em C e tenta colocar a cabecinha da criança dentro daquele formatinho em C. E aí, quanto mais aberta a boca da criança, mais pegar a parte colorida do mamilo, melhor. Auréola. E aí... Oi? Auréola. É. E aí, ele vai começar a sucção. Aí a gente tem que começar a perceber o padrão de sucção dessa criança. Se ela tá sugando, né, mexendo... Porque a amamentação mexe muitos músculos do rosto, né? Então, ela precisa sugar e engolir. E aí, às vezes, a gente vê alguns outros padrões, que suga e engole. E aí, a criança está fazendo muita atividade aqui, isso pode causar perda de peso, porque ela está fazendo mais atividade física do que realmente engolindo aquele leite. Então, são várias coisas que precisam de uma avaliação de perto, né? É difícil a gente conseguir demonstrar... Uma dica para pega boa é direcionar sempre assim, ó. Em vez de direcionar a boquinha no mamilo, tu direciona o nariz. O mamilo da mãe, né? Direciona o nariz no mamilo. Daí o bebê vai abrir a boca e tu vai fazer assim, ó. Escorregar. E aí o lábio inferior vai voltar para baixo, como tem que ser, né? Boquinha de peixe. Os lábios voltados para baixo. Então essa é uma boa dica, assim, para pega correta. E a gente vai desfazer aquela pega quantas vezes precisar, até que o bebê pegue direito. Porque se o bebê pegar mal, vai machucar o seio da mãe, vai rachar, vai sangrar, entendeu? Então sempre tem que estar ajustando a pega. No início, às vezes, é bem chato. Eu já atendi uma puérpera que, assim, ó, tinha que arrumar umas 20 vezes na mamada a pega do bebê. Porque arrumava, ele mudava, o tempo todo, assim. Então, mas é muito importante ficar arrumando a pega. Às vezes, inicialmente, dá uma machucada mesmo, e não quer dizer que seja algum fator de risco, pode dar uma assadinha, porque aquela mama, ela não está acostumada com todo aquele esforço, né? E o bebê fazendo a fricção pode dar uma assada, mas é uma machucada que não vai durar a mamada inteira e tem um período de tempo e aquilo vai passar. É como se fosse criar um calinho, dar uma assadinha, assim, e depois passa. Mas é coisa leve, não é aquelas rachaduras que sangram e tal, exatamente, né? Não vai sair sangue, não vai abrir, não vai ser uma coisa, assim, horrorosa. É uma assadinha de leve e que o bebê mamando, isso acontece frequentemente, assim, no começo da mamada, dá aquela dorzinha e depois a dor se parar no restante da mamada. Então, essa dor, assim, costuma ser mais normal, mais comum. Se estiver rachando, se estiver machucando, aí sim, investigar outros fatores. Desde que o bebê esteja com a pega correta que a gente falou, que é a boquinha bem aberta, tá com as bochechinhas bem cheinhas, o bebê está mamando, engolindo, não só sugando, e não pegando só a pontinha, porque a pega só na pontinha acaba com qualquer mamilo, né? Sim. Uma coisa muito importante é porque quando, assim, os primeiros dias, né, a gente não tem o leite, né, a gente tem o colostro. E aí a mãe acha que não tem leite, que não está produzindo leite, porque o leite vai demorar até uns 3, 4 dias para descer mesmo, assim, né? E antes disso a gente vai ter o colostro, que é um líquido amarelo, altamente calórico, que vai suprir aquele nenê, né? Depois, quando desce o leite, a mama fica muito cheia. Muito, muito cheia. E aquele bebê, às vezes, não sabe ainda mamar muito bem para esvaziar aquela mama, assim, né? E aí, quando a mama tá cheia, ela fica dura. E aquele bebezinho recém-nascido, pequenininho, não tem força para conseguir mamar, não consegue fazer uma pega direitinho na mama para conseguir succionar direitinho, né? Então, ele não vai conseguir mamar. E aí vai empedrar mais a mama, vai ficar mais dura, e o bebê vai chorar, não vai conseguir mamar, e aí é um ciclo. Então, o que a gente tem que fazer? Para o bebê conseguir mamar, a gente vai precisar amaciar aquela mama. Como? A gente vai fazer massagens ao redor do mamilo, todo ao redor do mamilo, em toda a mama, massagens circulares, e depois vai sacudir o peito, que a gente chama milkshake. Sacode, 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 e aí já vai amaciar. Se o bebê conseguir pegar assim, melhor. Se ele não conseguir pegar ainda, aí a gente vai ordenhar um pouquinho, tirar um pouquinho do leite, até que a mama fique mais macia para o bebê pegar, né? Então é importante assim, ó, se a gente não precisar tirar o leite, melhor. Porque daí o nosso corpo vai aprender mais rápido a quantidade de leite que precisa produzir, né?
mas se precisar tirar, tira um pouquinho, até que a mama macie para o bebê pegar. Isso é importante, assim. É uma das coisas que mais acontece, assim, no início da amamentação, é isso, assim. O peito fica muito cheio e o bebê não consegue pegar. Sim. Gurias, eu fiquei pensando aqui, e talvez eu mude enfim, a lógica, a sequência que vocês pensaram, né, de vir do início e falar das primeiras mamadas, mas agora eu fiquei pensando aqui, quando vocês falaram de casos que, enfim, tem como a gente adaptar, perceber todas essas questões, fazer a pega correta. Tem alguns casos que não, né? A Natália ainda falou, se a mama estiver rachando, tiver um sangramento, aí já é uma outra questão, tem que se investigar melhor, tentar entender o que está acontecendo. E aí me lembrei de alguns relatos, e certamente vocês também devem acompanhar alguns relatos de mães que não conseguem amamentar. E óbvio, tem mães que não conseguem produzir o leite, é uma questão, mas mães que não conseguem amamentar por uma série de outras questões delas, por muita dor, por escolher não amamentar porque não aguenta amamentar, enfim, por questões particulares delas, né? E a gente está trazendo aqui a importância, né, do aleitamento materno, né? O quão importante é esse alimento para o bebê. Mas tem essas questões, essas situações também, né? E aí a gente precisa entender como é que lida também com essas questões, porque tem uma culpa muito grande junto com essas mães também, né? Eu acho que toda mãe tem o direito de não querer amamentar, sabe? Os prós e os contras, entende que a amamentação ela é realmente importante para aquele bebê, mas não quer, e tudo bem, aquela mãe tem direito de não querer amamentar. A pequena tá batendo com um martelo na parede aqui. É isso que tá acontecendo aqui na minha casa. Mas o que eu queria dizer, até me perdi. Por que dói tanto, tá? Por que dói a amamentação? Porque provavelmente tem alguma coisa errada. Provavelmente a pega está errada, provavelmente o freno lá é curto. Por que aquela mãe não aguenta de dor? Então é isso que eu digo, investigar. Investigar é ver quais são as causas daquela dor, que provavelmente elas conseguem ser resolvidas. Quanto à produção, não teve produção. Isso é raríssimo. É como tu dizer assim, eu nasci sem o meu pulmão esquerdo, entendeu? Eu nasci sem os ductos mamários. É uma parte que faz parte de todos os corpos, tanto das mulheres como dos homens. Os homens também têm capacidade de produzir leite. As mulheres, claro, têm mais ductos mais desenvolvidos, mas é como se fosse uma patologia, assim, bem rara. Pode acontecer, pode acontecer, mas não ter produção de leite pode também estar relacionado ao bebê não ter sido posto no peito na primeira hora de vida, que é essencial, né? O bebê ter o contato íntimo com a mãe ali naquela primeira hora de vida, aumenta os níveis de ocitocina, ajuda a descida do leite, e não ter esse contato pode fazer com que o leite seja depois, e se tu não seguir estimulando aquela mama, cadê a produção, né? Vai ter uma produção baixíssima. Mas isso tudo dá para reverter, né? Exatamente. Inclusive, tem uma técnica que chama relactação, né? Que quando a mãe aí não conseguiu, não começou a produzir bem o leite ainda, tu percebe que o bebê tá com fome, em vez de tu dar uma mamadeira ou no copinho, porque é outra maneira de dar, né? Seria com uma sondinha. Daí tu coloca uma sondinha no bico do seio, né? E o outro lado da sondinha num copinho com um leite, ou o teu próprio leite ordenhado, ou uma fórmula, né? E aí o bebê vai mamar a mama da mãe, vai acabar saindo um pouco do leite do peito da mãe e vai sair o leite por aquela sondinha ali. Então ele vai estar estimulando o peito, né, fazendo com que a produção aumente e vai estar saciando a sua fome, né? É uma forma também de aumentar a produção de leite. Muitas mulheres, voltando só um pouquinho no que a Deca falou, muitas mulheres elas se sentem envergonhadas por não querer amamentar, ou se sentem, ou estão num nível tão grau de desinformação de que elas acreditam realmente que elas não são capazes, porque elas não foram amamentadas, ou as mães delas não foram amamentadas, então isso está enraizado, né? Então, assim como a gente tem uma escolha de parto, né? Vamos falar um pouquinho de parto, assim como a escolha de parto muitas vezes é uma desinformação, a escolha
por não amamentar também é trazida por uma série de desinformações, porque passou por uma cirurgia, porque tem um peito pequeno, porque a mãe não amamentou, então ela nunca vai produzir leite. Então, são várias razões que fazem com que a mulher acredite que ela não é capaz, né? E o que a gente pode fazer com tudo isso? Trazer informação, explicar que é possível e o quanto ela quiser, né? Porque acho que a gente tem que entender que a mulher tem que querer, mas ela só pode querer o que ela sabe, ou que ela não sabe, porque muitas vezes ela só quer aquilo que tá pronto, né? Porque, infelizmente, é fácil ir ali na farmácia e comprar uma fórmula e dar na mamadeira. Mas é caro. É bem aquela coisa assim, tu dizer assim, uma escolha baseada na desinformação não é uma escolha, é a tua única opção. Se tu faz uma escolha baseada em informação, aí sim a gente consegue dizer isso foi realmente uma escolha, né? Sim. A gente sempre diz, né, que informação, que escolha, só pode existir escolha quando tem informação, né? Isso tanto para parto, eu quero cesárea porque é mais seguro, né? Isso não é uma escolha, porque não é mais seguro, então a mulher não tem consciência. Mesma coisa a amamentação. Então, se a mulher quiser optar por não amamentar, sabendo de todos os benefícios da amamentação, ok, é um direito dela, né? Acho que é importante, né, trazer isso também. Eu não sei se ficou tudo bem esclarecido, Deca. Tudo que tu perguntou ficou. Eu acho super importante a gente falar sobre essas questões, assim, né? Porque a gente sabe que acontece, faz parte da realidade de muitas mães, né? E é, até, de certa forma, um tabu, assim como é o tabu de amamentar em público, né? Que a gente já conversou em tantos outros momentos aqui. Mas não sei se vocês querem retomar alguma coisa que eu posso ter atravessado na frente. Eu acho que a gente pode falar de uma situação que a gente ainda nem falou em nenhum post, mas na importância daquelas mulheres que não amamentaram, né? Porque o agosto dourado, a gente teve, até bem no início do agosto, a gente teve até o tipo, tu não é menos mãe porque tu não amamentou. Mas o agosto dourado não tá falando de maternidade, tá falando de amamentação, né? Então, as mulheres que não tiveram a amamentação, elas não estão não sendo privilegiadas ou prestigiadas ou sendo contestadas que elas não dedicam amor para aquela criança. Elas encontraram outras formas de mostrar o amor para aquela criança e alimentar aquela criança de uma forma segura, né? Mas a gente precisa entender que o agosto dourado é para incentivar o aleitamento materno, né? Porque muitas vezes a gente viu postagens de outras páginas, de outras coisas, né? Dizendo que tu não é menos mãe porque tu não amamentou. Mas a gente precisa voltar a entender assim, mas para que existe o agosto dourado? Por que é isso? Por que a gente está falando disso nesse momento, né? Não é sobre maternidade. Não é sobre o quanto tu ama teu filho, né? Exato. O agosto dourado é para trazer informação, não é para crucificar e botar na parede as mulheres que não conseguiram amamentar os seus filhos. E até porque tem casos que não existe essa opção, né? Então, a gente entende que são casos raros, mas o agosto dourado é para levar informação a quem precisa e quem quer e quem tem o desejo de amamentar. E algo importante de dizer, eu acho assim, para quem quer amamentar, se tá com algum problema, assim, antes de desistir e começar a dar uma fórmula, investe uma grana numa consultora de amamentação ou até mesmo no banco de leite. No banco de leite do HU, elas prestam um ótimo serviço para auxílio, né, um serviço gratuito para auxílio da amamentação. Porque assim, se tu resolver começar a dar fórmula para o teu filho, além do prejuízo para a saúde do bebê, tu vai ter o prejuízo para o teu bolso, porque vai ser bem caro, muito mais caro do que tu pagar uma consultora de amamentação, né? Então, né, busca essa ajuda. Se depois dessa ajuda, por acaso, não der, né, tu vai saber que tu fez o possível, né? Mas provavelmente vai dar, porque são raros os casos que a mulher não vai conseguir amamentar realmente, assim, né? Então, banco de leite do HU é muito bom, uma consultora de amamentação também, ou até uma doula pós-parto também que tem essas informações, tá? Então, maneiras tem, né? Só quero interromper para dizer que o banco de leite, na atual situação de Covid, não está fazendo visita em casa. É verdade.
tá? Eles estão só passando atendimento por telefone e às vezes esse atendimento não é tão eficiente, né? Porque eles passam explicações, mas não estão ali para, de fato, corrigir a pega e reposicionar o bebê. Isso que a gente falou, até queria complementar nisso de reposicionar o bebê, muito, muito importante reposicionar, retirar a sucção do bebê com o dedinho para não machucar o peito toda vez que for tirar e colocar novamente. Mas, assim, é muito importante que tenha alguém presencialmente, e a gente entende que nessa situação o banco de leite não está podendo fazer isso. Então, mas essa ajuda é excelente mesmo pós-pandemia, né? Quando a gente conseguir ter essa ajuda de volta. E o quanto é importante a informação, né, gurias? O quanto, a gente estava falando da questão da escolha, né? E o quanto muitas mães não sabem, né? E acho que internalizam, seja por uma questão de criação, né, como a Érica trouxe, de exemplos, ou até por uma estrutura social mesmo, né? Acaba se fragilizando, se questionando e não buscando mais informações, ou até não tendo acesso a mais informações, né? O quanto é importante a gente trazer essas questões, né? Uhum. Eu acho que uma coisa muito importante a gente falar é dos mitos, né, da amamentação. Por exemplo, leite fraco. O meu leite é fraco. Porque a mulher, no início da amamentação, ela fica um pouco fragilizada naquele momento de puerpério, né? Aí chega aqueles monte de gente falando na volta. Esse neném tá com fome. Tu tem pouco leite. Eu acho que teu leite é fraco. E aí vai minando a confiança daquela mulher, né? Não existe leite fraco. O leite de peito, por pior que seja a alimentação da mãe, a nutrição da mãe, o leite materno vai ser melhor do que qualquer leite top lá, artificial, né? Então, não existe. E depois, mesmo depois dos 2 anos de idade... O leite que não esguicha, o colostro que não sai. O colostro não tem uma ejeção tão potente assim que nem o leite materno, e tem aquela mania de apertou e não esguichou. Como assim? Não tem, então não tem. Tem sim. Sim. Eu vejo até relatos assim, eu não tive leite, o meu peito ficou uma pedra, mas eu não tive leite, não consegui amamentar, né? Já vi relatos assim. Se o teu peito ficou uma pedra, teve leite, né? Não conseguiu amamentar, foi um outro motivo, o bebê não conseguiu pegar, alguma coisa assim. Mas se o peito ficou duro, teve leite, né? E é importante lembrar que nos primeiros dias a mulher não tem leite, não tem quantidade, volume de leite, né? E tudo bem, bebê tem reservas, né? Até porque o estômago do bebê é muito, muito, muito pequeno, né? Ele vai dilatando conforme ele vai se alimentando, né? Então, a gente leva em consideração de que as primeiras mamadeiras são de 30 ml, né? E aí tu coloca 30 ml num recém-nascido, 30 ml numa criança de 1 semana, e aí tu faz aquele boom, aquela dilatação naquela barriguinha, e aí aquilo causa um prejuízo para aquela criança de que ela não consegue digerir bem, que ela vai regurgitar, que ela vai ficar com dor de barriga, enfim, ela vai ter várias situações, porque uma criança que está sendo amamentada no peito, ela está sugando aquilo que cabe na barriguinha dela. E aí ela vai ser amamentada de hora em hora, de 2 em 2 horas, né? E aí a indicação, né, é 30 ml por mamada de 3 em 3 horas. Isso é uma indústria, uma fábrica, uma caixinha, né? Cada bebê tem o seu estômago e a dilatação do estômago vai indo aos pouquinhos, né? Então, às vezes a criança não mamou, no hospital já oferecem a fórmula e botam 30 ml. E aí, né? Tu estufa aquela criança, né? Ela tá gordinha, vai se manter gordinha, porque ela vai ter aquela gordura daquele leite que não é produzido para ela, apesar de ser fabricado, enfim, ter todo um processo e tal. É um leite que foi produzido por um bezerro, que tem 10 quilos, que tem 20, 30, 40 quilos. E aí, não... leite de vaca, não a fórmula, né, Érica? Sim. Não, sim, com certeza. A fórmula passa por outros processos para que seja adequada para uma criança. Mas ela não é tão adequada quanto a colocar aos poucos na rotina daquela criança como vai se alimentar. Porque a partir dali, ela precisa... se conhecer e conhecer a sua fome e o seu espaço. E aí tu dá 30 ml para um bebê de dias
E aí o bebê dorme enfarado por várias horas, disse, ó, viu só, tava chorando porque tava com fome. Não, né? Não é bem assim, chorou porque ficou estufado, não foi porque estava com fome. E às vezes, e por muitas vezes o bebê chora não é porque ele quer o leite, é porque ele quer o colo da mãe, ele quer sentir o cheiro da mãe, ele quer ouvir os batimentos cardíacos que ele ouviu durante 9 meses, quer ficar naquela posição, quer ficar apertadinho, porque dentro da barriga ele ficava apertadinho. Então, assim, é por vários fatores, e aí tu dá um leite porque o bebê estava chorando demais e porque não estava saindo leite, porque você estava com colostro, e o colostro é pouco, não esguicha realmente, sai só uma gotinha, mas que na verdade o bebê só dormiu e parou de chorar porque o bebê ficou mal. Né? E aí acaba gerando um ciclo, né? O bebê ficou lá muitas horas sem o peito da mãe, e aí a produção de leite materno vai diminuir ainda mais, né? Porque não vai ter o estímulo. Vou até contar o que aconteceu comigo agora, né? No meu segundo filho agora. O colostro tava lá, né? Nos primeiros dias, e assim, ele tava um pouquinho amarelinho, né? Icterícia que a gente chama. E aí o médico disse que ele tinha que mamar e tal. Ele não estava mamando ainda, não tinha quantidade de leite ainda, né? Ele tinha que mamar. E ele andava dormindo bem, assim, relativamente, de noite. Já se acordava de 3 em 3 horas, 2 em 2, mas isso bem nos primeiros dias, né? E aí, nesse dia que a gente foi no pediatra, que o pediatra disse que a gente até fez exame, ele estava no limite lá da bilirrubina, né? E tu elimina isso, o bebê elimina isso através das fezes e através da urina, né? E ele não estava fazendo muito, porque não tinha volume. E aí, nessa noite, ele passou, assim, ó, a noite inteirinha grudada no peito. Não tinha como tirar, por 1 minuto, não tinha como tirar. E ele ficou. E no outro dia que aconteceu, eu tava com os peitão cheio de leite, porque teve muito estímulo, né? Então, aí no outro dia ele começou a fazer um monte de xixi, cocô e tudo, e aí passou aquele amarelão dele lá. Então, a natureza sabe. Se eu tivesse dado para ele uma mamadeira, porque ele não saía do peito, ele não teria ficado esse tempo todo no peito, e aí talvez o meu leite não tivesse descido ainda tanto, né? Então, é importante te respeitar a natureza, assim, né? Entender. Por isso que o bico, a chupeta vai atrapalhar, né? Se eu tivesse dado chupeta para ele ali, ele teria se acalmado, teria largado o peito, né? E não teria estimulado tanto. Então, é importante, assim, a gente sentir a natureza e seguir, assim, o que o corpo do bebê tá pedindo, né? Sim, super naturalmente, né? Um super benefício para o bebê, né? No teu relato, tu traz muito isso, né? O quanto... E vocês tinham falado antes, né? Que o leite vai trazendo para o bebê o que ele precisa também. E aí, nessa situação que tu contou com o teu pequeno, tem isso também, né? E tem outros benefícios na amamentação, né, gurias? Não sei se vocês querem trazer um pouco mais isso também. Já acho que podemos dizer, posso me arriscar a dizer que é praticamente uma vacina natural, porque, né, aumenta anticorpos, protege de infecções, então... né? E tem tantas outras coisas. Fiquei pensando na fala do bebê também, o quanto deve contribuir para a questão da fala, né? Tem muitos benefícios. Fala. Pode falar, Bru. Não, fala. Dos benefícios. Chegou o meu mamadorzinho. Chegou o mamão. Ai, que lindo! Olha só. Carinha. Olha o sorriso. Uma participação especial. Vai aparecer a Joana. A Joana quer aparecer também. Toda descabelada, mas vai aparecer. Aparece, Joana. Vem, Joana. Oi, Joana. Tem problema, Lei. Tá, filha, agora deixa a mãe continuar. Se quiser ficar assistindo, pode ficar, mas fica quietinha. Eu falei recentemente dos benefícios, né, da amamentação e dos benefícios não, eu falei da influência dos bicos artificiais, mas também que trazia isso, né, o que os bicos artificiais fazem, e dá pra gente inverter o caso, né, de o que a amamentação trabalha. Ela trabalha muito os músculos faciais e coisas que a mamadeira e que a chupeta não trabalham, e isso é todo o desenvolvimento, né, do bebê, desenvolvimento da fala, para se alimentar depois, por exemplo, a minha filha tomou mamadeira por um tempo e ela fez fono, porque ela não ganhou alguns fonemas no tempo certo. Eu não sei até que ponto foi isso ou não, porque a gente não tem como dizer, né? Mas a gente sempre relaciona. E é tudo, desenvolvimento ósseo, da fala, da alimentação, do crescimento. O que mais que tem de benefício da amamentação? As crianças que mamam
são mais saudáveis, né? Que mamam o leite materno tendem a ser mais saudáveis. O que mais, Érica? Me ajuda a trazer os benefícios. Tá extensão. Obesidade, né? Diminui os riscos de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, aumenta o QI, né? Tem até um estudo da UFPEL, que saiu há pouco tempo, que crianças amamentadas têm um QI maior, tem possibilidade de ter empregos melhores no futuro. Que mais? Faz mutada, Érica. Vamos falar um pouquinho mais dessa pesquisa, né? A UFPEL, ela tem uma pesquisa epidemiológica, tá? Que estuda a população de anos em anos, e ela estuda todos os nascimentos daquele ano. Aqui em Rio Grande, a gente começou com uma pesquisa parecida no ano de 2019, mas a UFPEL, ela já tem essas pesquisas que já faz bastante tempo, que é um estudo de coorte, que se chama, tá? Que ele pega todos aqueles nascimentos e ele avalia aquelas crianças, como foi o nascimento, como foi a via de parto, várias taxas, várias coisinhas, tá? E algumas crianças foram acompanhadas ao longo dos anos, né? A primeira coorte, eu não vou me lembrar exatamente, mas é de 86, eu acho. Então, essas pessoas de 86 estão com 34 anos hoje. E aí eles conseguiram fazer essa avaliação ao longo do tempo de quem que essas crianças que nasceram em 86 se tornaram e qual foi a via de parto, tudo ficaram fazendo várias pequenas associações para descobrir, né, quais são os benefícios a longo prazo de várias coisas, né? E uma dessas coisas, né, que é o César Victor, que é o Bambambam lá, que publica nas melhores revistas, ele descobriu, então, que o aleitamento materno, ele além de prevenir todas essas doenças que as gurias disseram, ele também tem essas vantagens em relação às crianças que não foram amamentadas, né? A gente tem que entender que isso é uma pesquisa a nível populacional, né? Ela foi estudada, foram estudadas 2.000, 3.000 crianças, a gente não está estudando um estudo de caso, né? A gente precisa entender que a gente está estudando muitas pessoas ao mesmo tempo e existe uma tendência que as pessoas tenham maior QI, maior capacidade, menor tendência à obesidade, a outras doenças, né? E também a gente também tem que falar da amamentação em relação ao vínculo materno, né? E como isso é construído e direcionado, né? Porque muitas vezes o tempo em que a mãe se dedica para a amamentação, e hoje a gente tem um grande problema nesse estudo, que é o celular durante que amamenta, né? Não vou criticar, mas isso acontece, né? Porque também a gente fica horas e horas, né, naquele momento de amamentação, mas o quanto a gente consegue se comunicar olho a olho com aquela criança e o quanto aquilo torna aquela criança mais segura, mais bem informada, mais bem atendida, né? E hoje, né, vamos gerar uma polêmica, né? O que a gente pode perder com tudo isso com o uso do celular nesse momento? Exatamente. Quanto a isso, Érica, eu tô vivendo intensamente a amamentação aqui. Eu uso o celular amamentando, mas não é todas as vezes, sabe? Tem vezes que não. Às vezes que ele tá mais desperto, olhando, assim, eu largo o celular, fico olhando pra ele e tal. Mas quando ele tá mais introspectivo ali, mamando, aí eu pego o celular, entendeu? Porque é tanto estresse, tanta culpa que a gente já tem, que eu não acho que assim, não pode amamentar olhando o celular. Não, mas dosa, né? Dá uma dosada, assim, eu acho, né? É exatamente. E se ele tá pedindo atenção, se ele tá te olhando, se ele tá interagindo mais, daí te dá uma atenção, né? Mas quando o bebê tá mamando, quase dormindo ali, super introspectivo ali com o peito, né? Eu acho mais ok, assim. É a tua escolha, uma escolha informada, entendeu? Tu entende o que acontece, o que não acontece, e tu escolhe em alguns momentos usar e em alguns momentos não usar. E eu acho que todo mundo tem que ter esse direito da escolha. E é muito interessante, assim, quando a gente traz os nossos casos, e quando a gente traz os nossos casos, são os nossos casos, e que a gente não deveria deixar que seja para todo mundo, né? Não é para todo mundo. E no caso da pesquisa que a Érica trouxe, é uma pesquisa com todas as crianças que nasceram naquele ano, todas as crianças passaram por aquela pesquisa, então é uma grande amostra que a gente provavelmente pode ampliar ela, mas quando a gente traz o nosso caso, não é só para acalentar e mostrar que a gente é igual a todo mundo. Exato.
Eu ia falar alguma coisa que me fugiu. Gurias, só não, mais para situar vocês, que são 5 para as 4, para a gente pensar... Voa! Voa. Para a gente ir pensando nesse fechamento, assim, algumas questões que não foram trazidas, certo que a gente não dá conta de todas, né? Mas para a gente ir se encaminhando para esse momento final. Não, vamos só falar algumas informações que acho que é importante, né? Que tá em todos os nossos posts, eu acho que é em relação à média brasileira de aleitamento de 54 dias, né? Isso é uma coisa bem preocupante, porque a Organização Mundial da Saúde preconiza que sejam 2 anos. Isso quer dizer 730 dias. 54 dias são 13% do período esperado pela Organização Mundial da Saúde. Né? Então, é muito importante que a gente consiga enxergar qual é a falha, né? Aonde é que está falhando o aleitamento materno, né? As mulheres estão indo voltar rápido demais, as mulheres não estão acreditando no seu aleitamento, elas estão sendo expostas a que tipo de interferências estão expostas a que tipo de interferências para que aconteça esse desmame tão precoce, né? Porque, por exemplo, a Natália falou no post dela, né, que um dos motivos do desmame precoce é o uso de bico artificial, que não é imediato, não é pegou o bico e largou o peito, é uma coisa a longo prazo e que as pessoas não associam uma coisa com a outra, né? Então, são vários critérios que a gente precisa levantar e pensar, assim, ficar na dúvida, ficar na nossa cabeça, assim, tipo, tá, mas por quê? O que tá falhando? O que o Brasil tá falhando, né? Até em relação das indústrias, né? São locais de trabalho, 4 meses de licença maternidade. E aí é no mínimo 6 meses de aleitamento materno exclusivo, mais o tempo, né? Que é até os 2 anos para continuar um aleitamento. Essa mulher tem condição de fazer isso? E quando eu digo da indústria, eu digo a pressão da indústria para te vender os produtos, né? Porque quanto a indústria vende com fórmulas, com bicos, com mamadeiras e com tudo que se relaciona a isso, né? Então existe essa pressão também externa. Quando tu vai olhar num site, como eu trouxe também no vídeo que eu gravei, quando tu vai olhar num site, por que o site não fala mal? Por que o site não fala que traz coisas ruins? Porque provavelmente aquele site tem algum patrocínio de alguma empresa que tenha esse produto na sua linha e que ela não pode falar mal desse produto. E tanto que atualmente, né, é obrigatório estar escrito de que traz prejuízos para a amamentação na embalagem do produto, tá? Que traz prejuízos, que a amamentação deveria durar até os 2 anos, pelo menos, né, ou mais. Mas que existe uma pressão muito grande. Existe a pressão do trabalho, da volta para trabalhar, que a mulher não consegue manter as 2 coisas ao mesmo tempo. Existe a pressão da indústria. Existe, né, várias coisas. E isso também que eu digo do bico de perder aos poucos. Quantas mulheres só viu? Porque meu filho desmamou com 11 meses por conta própria. E aí, na verdade, aquele bebê tinha um bico inserido, uma mamadeira inserida, o bebê foi perdendo o tônus muscular que fazia para a amamentação, foi desaprendendo aos poucos, e ele não desmamou assim por conta própria, ele desmamou por influência dos outros bicos, né? Então, por isso que traz a nossa taxa baixíssima de desmame precoce, e o Brasil ainda é o país que mais tem, ou o segundo país que mais amamenta, mais tempo amamenta. É ruim, né? É triste, né? É triste. Gurias. Vamos ilustrar aqui, então, só. Que lindo! O Caetano. A gente tá falando de amamentação, filha, então. Tô mostrando o mamando. Que lindo, gurias. Para encerrar, o que vocês querem reforçar? Vamos de novo dar nossas redes, né? Para quem não anotou aí, porque daí lá tem bastante informação sobre a amamentação. Coletivo Bem Nascer, Parto Humanizado, no Facebook, e @Coletivo Bem Nascer no Instagram. E o que eu acho que uma coisa que a gente precisa dizer, assim, é que se tu quer amamentar, né, se tu recém-puérpera quer amamentar e tá passando por dificuldades, ou até antes da amamentação, procure informação, procure uma ajuda especializada antes de acabar desistindo.
E tem a persistência, né? Porque não é no primeiro dia, não é no primeiro atendimento que as coisas vão sair lindas, perfeitas e se resolver, e o peito vai parar de doer e tá tudo lindo, maravilhoso. É uma questão de paciência, né? Como tudo na maternidade, que a amamentação é só o primeiro passo, né? O parto é o primeiro passo, a amamentação é o segundo passo, mas assim como tudo na maternidade, é uma questão de paciência. Então, a gente precisa respirar, pensar que vai dar certo e as coisas vão dando certo aos poucos. Ótimo, gurias. E o quanto é importante essa orientação, essa pesquisa, esse estudo antes, né, do bebê nascer, antes de começar a amamentar, para evitar, né, acho que tanto sofrimento e solidão dessa mãe, né? Daqui a pouco, tendo essa orientação, as coisas ficam muito mais tranquilas, né? Então, quem tiver dúvidas ou lembrar de alguém que esteja no período da gestação, quiser indicar para trocar uma ideia com as gurias, só procurar elas pelas redes, vão lá de novo, Facebook Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado, e no Insta, Coletivo Bem Nascer. É isso, né? Isso mesmo. Então tá, gurias. E essa live, esse programa fica salvo na página do Face. Dá para olhar de novo, para mandar para o pessoal. E a gente, em seguida, marca uma outra conversa com vocês de novo. Tá bem? Agradeço muito a vocês. Muito obrigada por nos receberem mais uma vez. Estamos loucos para voltar ao estúdio. Nem fala. Então tá, gente. Agradecer a audiência, a presença das gurias, a audiência de todas e todos. 4 horas, 2 minutos. A gente vai encerrando por aqui. E retornamos na próxima semana, na terça-feira, às 3 da tarde, com mais Paralelo 30. Até lá. Então tá. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.